Salve pessoal do canal Lobos Tebas. O vídeo sobre hoje nós vamos falar sobre o diabo. Mas calma aí, tá? Que eu não vou falar sobre o diabo da maneira como todo mundo apresenta. A minha intenção nesse vídeo, né, e nos outros vídeos que posteriormente eu vou estar trazendo aqui no canal, vai ser uma visão racional, baseada no que de verdade acontece. Porque muito do que a gente escuta e muito do que vocês ouviram, né, foi o que a religião passou para vocês, o que algumas religiões em específico passaram. Mas nesse vídeo eu vou me ater a uma explicação teórica, né, e uma explicação racional, lógica, tá? Sobre, né, esse ser que já existe há tanto tempo. Então fique comigo até o final do vídeo. Não deixe de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar se você gosta do canal. Se você está aprendendo bastante coisa, deixe o seu like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, tá? Desde já eu quero deixar aqui a minha gratidão a vocês, porque nós chegamos a 1000 inscritos aqui no nosso canal. Então eu só tenho a agradecer a vocês por todo o carinho, né? Vocês que têm me acompanhado. Eu venho aqui deixar minha total gratidão, tá? E assim, muito obrigado mesmo por vocês terem apoiado esse canal, por vocês terem feito ele crescer e por vocês terem ajudado ele a chegar a mais e mais pessoas que precisam ser alcançadas por mensagens positivas. Então muito obrigado, tá? Então chega de enrolação, bora lá pro vídeo, roda a vinheta. Quando a gente começa a falar sobre um assunto assim, geralmente as pessoas que elas têm uma certa doutrina religiosa, porque elas foram criadas nessa doutrina, é muito difícil para elas enxergarem, né, ampliarem a visão para aquilo que é diferente. Se eu virar para você hoje e de repente se você me disser o diabo é mau, né? O que eu vou dizer pra vocês, cara, é assim: nada é totalmente bom e nada é totalmente mal. As coisas, elas coexistem para um bem maior. E aí você vai me dizer: ah, mas como que pode ser para um bem maior se ele é do mal e tal, e blá blá blá. Vamos explicar isso, tá? Desde lá do início. A queda do homem, o que para os cristãos é a queda, né? Ela tem um significado muito abrangente, tá? Desde lá do livro de Gênesis, da Bíblia, até se desenrolar, enfim. Não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, isso daí vai ficar para outro vídeo. Mas tudo começou, tá? Quando Deus, né? O que ou para os cristãos é Deus, né? Para mim é uma força, né? Cósmica muito forte, muito poderosa, né? Que simplesmente, né, resolveu criar tudo o que existe. Junto com essa força cósmica poderosa, havia já outras forças cósmicas muito poderosas que estavam trabalhando em sintonia com ele. E o diabo, né, que ainda não tinha esse nome, ainda não tinha essa conotação, né, ele tinha o nome de Samael, né?
E ele ele participou do início de tudo. Então eu quero que vocês entendam que quando a gente fala sobre uma consciência muito inteligente, é porque de verdade ele é muito inteligente. Ele é de uma inteligência antes do homem, antes de tudo o que não era nada e que passou a existir. Então ele fez parte dessa inteligência que a tudo criou. Ele participou disso tudo. E aí você vai me dizer, ah, mas isso não tem importância. Tem uma baita importância. Tem uma baita importância, sim. Ele não está ali à toa, né? Quando a gente fala da Terra, a nossa Terra, ela é densa, tá? Ela é densa em sentido energético. Ela é densa em sentido dos pensamentos que o próprio ser humano emana, né? Independente de haver um diabo ou não, né? Os próprios pensamentos que o ser humano vai emanando, eles podem criar formas de pensamento. Eles podem co-criar egrégoras no mundo espiritual. Então vocês percebem, eu estou começando a dar esses toques para começar a abrir a mente de vocês. De que assim, nada é preto no branco na espiritualidade. Entende? Então você tem essa força cósmica muito poderosa que participou, que é uma inteligência, a inteligência primitiva, juntamente com a inteligência do divino, a mais antiga que existe. A gente está falando da inteligência mais antiga que existe. Então ele é inteligente. E eu queria que vocês tirassem da mente de vocês essa ideia cristã, né, arcaica, ideia tão antiga do preto e do branco. Nada é 100% nada. Deus, essa força divina, se a gente fosse basear, né, até mesmo se a gente fosse basear pelos cristãos, essa força divina, ela não é totalmente justa, muitas das vezes. Então não dá pra gente dizer que é totalmente bom. Por quê? Existem passagens, inclusive, na própria Bíblia, né, que diz que esse ser divino, né, para os cristãos, Deus teria enviado um anjo, né, para poder proteger os israelitas. E saiu o anjo do Senhor e derrotou todo o exército dos assírios. Ou seja, um anjo que foi mandado por essa força divina foi capaz de derrotar um exército inteiro de polo abaixo. Só que mais à frente, essa mesma força divina, ela castiga o povo com a peste. O próprio povo israelita, a qual aquele anjo havia protegido antes. Então a gente percebe que dessa força pode surgir luz e pode surgir peste. Pode surgir o bem e pode surgir o mal, caso ele queira. Então, se Deus não é totalmente, enfim, se dele pode brotar tanto bem quanto mal, então por que do diabo, né, a gente precisa associar ele somente a uma coisa terrível? Assim, vou ser sincero com vocês, os demônios, os espíritos negativos, eles propagam realmente aquilo que é da natureza deles. Preste bem atenção, é a natureza deles, entende? É a natureza deles. Por quê?
Porque eles estão em um padrão de vibração onde eles precisam absorver toda a negatividade que realmente tem na Terra. Imagine vocês, eu vou usar uma analogia de um lixeiro, tá? Eu vou usar a analogia do caminhão de lixo que passa pela rua de vocês colhendo lixo aí quase todo dia, que vocês botam lá na porta da casa de vocês. A gente olha para aquele caminhão e a gente tem nojo, a gente não aguenta nem passar perto por conta do cheiro. Só que assim, é aquele caminhão, é aquilo ali, né? E com todo o trabalho dos garis e tudo mais, eles ajudam na questão de para onde vai esse lixo. Esse lixo que a gente mesmo cria. Quem que limpa isso? Eu estou usando essa analogia para simplificar para vocês. Então o lixo que a gente cria aqui nesse plano terrestre, ele precisa ter um cara que esteja na mesma vibração e até mais pesada para poder aguentar, né? Então é para isso que existe ele. Então é como se ele filtrasse tudo, né, e absorvesse tudo, né? Então ele precisa ter um nível energético também denso, tá? Então vocês compreendem que tudo, para tudo existe um porquê e um motivo. E que ele não está ali à toa. Agora, é o que eu estou explicando a vocês. Não é inteligente, tá? Evocar esses seres. Por quê? Eu não incentivo a evocação desses seres simplesmente por... Ah, mas eles são muito inteligentes, eles podem ajudar. Gente, eles são inteligentes, só que tem um problema. Eles são feitos de antimatéria, tá? Aí você vai falar, ah, mas eles são telúricos. Não, eles não são telúricos. Telúricos são os deuses, as deusas, né? É o culto a Gaia, é o culto a Pan, né? Telúricos são os animais, os bichinhos, a natureza, tudo mais, tudo isso é telúrico, tá? Só que quando a gente fala desses seres, não. Eles são feitos de antimatéria. É por conta disso que quando alguém é possuído, né? Gente, estou falando aqui de possessão real. Eu não estou falando de possessão que vocês veem universal, que é simplesmente fila de... ali por indução, pura indução, fila de processo planejado, não é isso, tá? Estou falando de possessão real. Quando existe uma possessão real, a pessoa, ela fica até mesmo desfigurada, né? E a pessoa é como se ela estivesse morrendo, ela vai virando uma morta-viva. Por quê? Porque a energia da antimatéria vai comendo tudo quando alguém está possuído de verdade. Então é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês, tá? Vamos lá. A palavra, como eu já havia dito, a palavra diabo, ela vem da origem do grego, né? Diabolos, que vai significar o tentador, adversário, né? Aquele que propaga o mal, uma pessoa, enfim, maligna, um homem maligno, né? Que propaga o mal. Então, vendo aqui a analogia, né, dessa palavra, a gente também pode recorrer a um outro trecho aonde ele, né, ele mostra pra gente que na verdade ele é um cúmplice de Deus. Ele e Deus, eles trabalham ali como se eles trabalhassem em setores diferentes, mas eles são cúmplices.
Eles são cúmplices no sentido de que ele é submisso, ele precisa chegar diante, né, de Deus, lá no livro de Jó, e dentre os seres angelicais do Senhor também se apresentou o diabo. Então ele foi lá e se apresentou diante do Criador. E ele pede a permissão para ele poder tocar na vida de Jó, em tudo que Jó possuía. E quem que dá a permissão? Deus. Esse ser divino, né? Ele dá essa permissão para que o diabo, né? Ele vá lá e mexa na vida de Jó, né? E a única ordem foi: não tire a vida dele. Pode tirar tudo que ele tem, menos a vida dele. Então, olhando esse cenário, a gente vai estudando mais as características dos personagens dessa história. E a gente vai percebendo que, na verdade, nem precisaria existir um diabo. A própria mulher desse homem, do Jó, quando ela chega para ele, ela afronta ele, ela confronta ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e falece, e deixe de existir. Ela está nada mais nada menos do que tentando ele a fazer alguma coisa, né, para que o sofrimento dele simplesmente cessasse. Ali por ela só, ela já está sendo diabolos. Ela já está sendo, não precisa haver um diabo. Ela já está agindo como tal. E a gente volta para o significado da palavra: manipulador, que propaga o mal, né? Tentador, ela está tentando, ela está propagando que ele cometa ali um deslize, né? Então, isso que eu quero que vocês entendam: diabo não é só um ser em específico. Pessoas podem se tornar verdadeiros diabos em vida, entende? Então, isso daqui é uma introdução, tá? Para eu poder começar a abrir a mente de vocês, para a gente poder ir entrando mais profundo nesse assunto aos poucos, tá? Para que vocês vão compreendendo que, como eu falei, nem tudo é preto no branco, entende? Dentro da espiritualidade, nem tudo é preto no branco. E assim, vocês vão perceber que em várias situações, como eu falei, não precisa de um personagem à parte, não precisa desse diabo que tem chifre, que foi inventado pela igreja para colocar medo nas pessoas. Isso daí não existe, gente, tá? Uma que ele é um ser inteligente. Ele, inclusive, né, acredito eu com toda certeza, ele não iria perder o tempo dele, né, possuindo pessoas do qual ele não poderia tirar nenhum proveito. No sentido de que, ele não vai simplesmente pegar qualquer pessoa para poder começar a soprar ideias na mente de qualquer pessoa. Não. Ele vai em quem tem uma... como é que eu vou dizer? Quem já tem a marca. E não é bem uma marca, mas é assim, é uma sina, né, que a pessoa tem, que ela simplesmente, pelo comportamento dela, ela consegue agir de forma manipuladora, ela tem poder, ela tem status, ou seja, ela consegue controlar outras pessoas que estão ao redor dela. São geralmente pessoas muito poderosas, são os grandes mestres do mundo, são os grandes senhores do mundo, os grandes donos do mundo, os senhores da economia, os senhores da farmacêutica, os senhores
enfim, né? Vocês sabem, existe uma ordem aí no mundo, né? Que controla tudo. E é justamente esses, né? Que o diabo, né? Esse ser tão inteligente, ele vai escolher usar. Entende? Ou seja, ele não vai ficar perdendo tempo dele a troco de nada, né? Se ele é um ser assim tão inteligente, né? Não faz muito sentido, né? A perda de tempo com aquilo que não traria nada, que não iria resultar naquilo que ele realmente quer, né? Então, eu quero que vocês entendam que a consciência, né, como eu falei desse ser, ela é muito antiga e ela é uma das consciências mais inteligentes, tá? Por hoje é só. Isso foi só uma introdução ao tema, tá? Como eu falei, para poder começar a abrir a nossa mente, para a gente poder ir entrando aí mais profundo e até em outros assuntos, tá? Os próximos vídeos eu também vou falar sobre a questão dos mortos, né? Eu vou falar sobre a questão aí de por que nós não podemos, não devemos evocar os mortos, tá? Inclusive eu vou estar contando relatos aí da minha vida que realmente que aconteceram, que eu vi acontecer com familiares meus e etc. em relação a esse tema, tá? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, com a deusa, tá? Um grande beijo no coração de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.